Fala galerinha, tudo bom com vocês? Então, esse terceiro vídeo da aula de hoje a gente vai fazer a correção e os comentários sobre o segundo lote de questões essas que abordam especificamente o stalinismo na União Soviética, né? Então, questão 3, página 210. Uma questão bem simples, diga-se de passagem, né? Quais eram as diferenças políticas entre Trotsky e Stalin que disputaram sucessão após a morte de Lenin? Bom, essa questão falei no vídeo anterior, né? Qual que é a diferença entre os dois? Opa, só um momentinho. Então vamos lá, o Trotsky ele defendia a ideia de que era necessário iniciar naquele momento, em 1924, uma revolução a nível global, né? Aproveitando-se de que a Revolução Russa e a criação da União Soviética tinham sido um exemplo bem sucedido de processo que poderia ser copiado, né? Que poderia ser levado para outros países do mundo. Então ele desejava transformar a Revolução Socialista em uma revolução global naquele momento. Já o Stalin defendia a necessidade de transformar a União Soviética em uma potência para depois difundir as revoluções socialistas pelo mundo. A União Soviética seria uma espécie de modelo a ser seguido, né? De financiadora, de idealizadora dessas revoluções. Então esses dois foram os modelos propostos, né? Do ponto de vista político entre os dois líderes. Questão 4, também na página 210. Leia o texto a seguir. Vamos lá, pega o livro aí, né? Nós temos um texto aí na página 210. O Partido Comunista Russo, que tinha poucos militantes em 1917, passou a ter 15 mil funcionários em 1922 e chegou a 25 mil em 26. Em 1928 já contava com 1.300.000 membros, dos quais recrutados depois de 1924. O Estado Soviético em 1928 com 2 milhões de funcionários, número equivalente ao de operários nas indústrias. Aí a pergunta: explique como o aumento de funcionários do Partido Comunista Russo, pagos pelo Estado, ampliavam o poder de Stalin e, consequentemente, do seu governo. Como eu expliquei para vocês também no vídeo anterior, né? Eu falei sobre isso. A estratégia que Stalin teve para manter-se no poder e manter o seu governo foi criar uma burocracia, ou seja, inchar, ampliar mais do que o necessário o número de funcionários públicos. Esses funcionários públicos do partido e do governo, eles compunham uma casta quase que separada do restante da população. Enquanto a população soviética, né, vivia basicamente do trabalho, eram sujeitas, né, ao autoritarismo, toda aquela repressão que a gente falou no vídeo passado, essa casta, a burocracia do partido e do Estado socialista, ela não tinha que se preocupar com essas questões. Inclusive ela possuía acesso, né, aos confortos e às benéfices do mundo ocidental. O próprio Stalin era fã, por exemplo, de filmes de faroeste estrelados pelo John Wayne. Olha que coisa, né? Então o cara assistia filmes que eram produzidos na América, né? Produzidos nos Estados Unidos. Tá bom? Então vamos lá, vamos responder essa questão. Os funcionários públicos eram submetidos ao controle de Stalin e de seus aliados, que tinham como objetivo fiscalizar e controlar a população da União Soviética. Os responsáveis por essa vigilância geravam relatórios que ajudavam o governo a manter um imenso controle sobre o país e sua população. Beleza? Então a ideia é simples: você incha o Estado, onde coloca o maior número possível de funcionários públicos, e todos esses funcionários públicos se tornam, entre aspas, olheiros do Estado, né? Que vão ajudar a vigiar e reprimir essa população
durante todo esse período do stalinismo. Beleza? Vamos para a próxima questão, nesse segundo lote, questão 5, na página 213. Ao chegar à década de 1930, o controle político de Stalin parecia depender de uma forma de política de governo estritamente vigilante e altamente paranoica. Para controlar agitações e remover quem pudesse se opor à sua liderança, Stalin lançou o Grande Expurgo, que envolveu a prisão e exílio ou assassinato de milhões de indivíduos considerados ameaça ao estado ideal que ele vislumbrava. Existe uma história, né? Ela não há uma comprovação, mas esse boato ele acabou sendo muito difundido, né? Principalmente no período pós-Stalin, que o Stalin chegava ao cúmulo, né, de simular a própria morte para poder descobrir quem estava conspirando contra ele. Olha que coisa, né? O grau de paranoia do sujeito, né? Mas vamos lá. O texto fala sobre o Grande Expurgo, aquele momento onde ele elimina, né, sistematicamente qualquer tipo de oposição dentro das estruturas políticas da União Soviética à sua visão de organização, né? Então ele vai riscar esses opositores. Então vamos lá, letra A. A partir do texto e do que estudamos neste capítulo, explique o que foi o Grande Expurgo da União Soviética. Foi um processo de perseguições políticas sistemáticas que Stalin organizou em relação aos seus opositores. Então, aqueles que discordavam de Stalin, né, ou que simplesmente eram suspeitos de discordarem, eram presos, exilados, enviados para os gulags e, em casos extremos, condenados à morte, né, assassinados. Então, esse processo é o que a gente conhece como expurgos, ou Grande Expurgo, né? Letra B. Consulte informações apresentadas na teoria desse capítulo e transcreva um trecho que contenha a explicação para o fato de Stalin ter promovido tal política. Vamos pegar o livro aí de vocês. Vão lá na página 210, no último parágrafo da página 210, e você vai transcrever esse trecho aí, ó. Contudo, sabe-se que a intensa perseguição a líderes políticos e sociais garantiu a Stalin o controle cada vez maior da política e da sociedade soviética, mantendo-o no poder até sua morte em 1953. Beleza? Então a gente encerra nesse vídeo aqui o segundo lote de questões sobre o capítulo 11. Até a próxima.